Bom, enquanto isso você deixa aí seu like, se inscreva se não está inscrito ainda e dê sua opinião a respeito do que nós estamos falando hoje aqui. O assunto está relacionado com a política. Na verdade, nos tempos antigos, os reis, aqueles que queriam tomar o poder dos reinados, faziam combinações secretas junto aos seus aliados para tomar o poder. E muitas vezes essas combinações secretas estavam ligados a interesses de cargos de alto nível e privilégios dentro da corte, e também faziam combinações para que, quando chegasse ao poder, eles pegariam tais e tais coisas. E para isso eles usavam alguns métodos, mas os métodos não eram muito convencionais, assim, digamos, da honestidade, porque os reis eles não eram destituídos e não havia nem votação. Eles eram derrubados por essas combinações secretas. Muitas vezes as combinações secretas eram seus próprios filhos, que queriam já pegar o trono do pai, já na sua mocidade, já com a sua idade menos avançada, e achando que o pai já não presta para nada e queria tomar o poder. Isso aconteceu muitas vezes em muitos reinos do mundo inteiro. As conspirações que acontecem nesses lugares, elas tornam até casos de guerra, de assassinatos, de agressões, de calúnias, de corrupção. Bom, isso aconteceu no tempo do feudalismo, até muito antes do feudalismo. Essas práticas eram normais e começavam nas suas combinações secretas. Não era todo reinado que acontecia isso, mas às vezes era um período dos reinados que acontecia isso. Mas no livro de Mórmon falava de um bando, o bando de Gadianton. Esse bando era um bando que normalmente roubavam as pessoas, as mercadorias na qual os comerciantes levavam pela estrada fora. Eles iam lá e atacavam e tomavam conta daqueles produtos, daqueles comerciantes. De repente, eles acharam melhor, para praticar as suas pilhagens, entrar dentro do governo, fazer parte do governo. Porque fazendo parte do governo, eles podem até influenciar através do governo para que eles possam ser salvos de qualquer punição e ser protegidos pelas leis que eles mesmos possam fazer. E isso aconteceu. Para vocês entenderem, naquele tempo do livro de Mórmon, o reino que tinha aqui, depois que um rei que chamava Mozia, ele permitiu que houvesse então uma democracia no país, uma democracia baseada no governo de juízes que tinha lá no Velho Testamento. Então o governo de juízes seria assim: o povo local elegeria um juiz, que poderia então, esse juiz, com seu muito saber, ir discutir as leis e as regras daquele povo. Não havia prefeituras e não havia legislativo. O rei era que fazia tudo. Desculpa, o rei fazia tudo no passado, mas esses juízes é que fazia tudo. Eles eram tanto executivo como legislativo, como juízes também. Eles julgavam os casos que haviam na sociedade. Então eles colocavam gente para competir a essas eleições. Em muitos lugares, esse tipo de pessoa ganhava a eleição e a principal tarefa é proteger os seus companheiros de quadrilha. Né? E depois, então, que todas as cidades tinham seus reis, já estou aqui fazendo trocadilho, tinham seus juízes, que agiam como reis, né? Eles escolhiam, então, o juiz supremo, que cuidava de todas as cidades juntas. Esse juiz supremo, então, decidia as coisas a nível, digamos, nacional, como a gente conhece hoje em dia. Ele fazia as leis que abrangiam todos eles e julgava coisas que chegavam até ele, que era pertinente à sociedade em geral. Né? Mas aconteceu, como aparece no livro de Mórmon, nesse episódio, que alguns juízes foram assassinados. E sendo assassinados, o outro juiz entrava no lugar dele para que ele pudesse, então, proteger toda a sua quadrilha. Eles faziam assim: quando era alguém da sua quadrilha que fosse
acusado de alguma coisa, eles absolviam. Se era inimigo deles, eles condenavam, até mesmo com calúnias e falsas acusações. Então, politicamente, a coisa ficou dessa forma. Ou seja, o governo de juízes ficou na mão de bandidos. E eles criaram um caos tão grande na nação que criou-se vários movimentos de destruição e o povo começou a perecer. Isso aconteceu no Ludmilla. Você que lendo o Ludmilla, você vai ver como isso aconteceu. Realmente muito deprimente. Quando o mal começa a avançar e começa a estar dentro do poder, então a sociedade ela realmente perde com isso. Então por isso que as eleições são muito importantes. Nós temos agora eleições em todo o Brasil, a nível municipal, e muitas dessas pessoas que são que fazem parte de quadrilhas estão sendo colocados como candidatos para disputar prefeituras e vereanças. A mesma coisa vai acontecer quando chegar a nível de escolher o estadual, os federais e também o presidente da República, né? Então o povo faz parte disso, embora a gente saiba que no Brasil temos desconfiança de muitos juízes, inclusive juízes que cuidam das eleições, a gente ainda coloca um pouco de fé na escolha dos candidatos a nível municipal, porque esses vão influenciar a nível estadual e também nacional. Então, eu pediria para você, que é eleitor, igual a mim, que também sou eleitor, possa escolher muito bem quem você vai votar. A primeira coisa que você tem que ver é que tipo de partido aquela pessoa faz parte. Porque o partido já diz o que acredita, qual é a luta deles. Então ali você já pode tirar uma noção de que esse partido pode estar ajudando o mundo do crime. Por exemplo, quando sou a favor da liberação das drogas, está ajudando o quê? Os traficantes. Né? Quando sou a favor da ideologia de gênero, estão a favor de quem? Dos tarados sexuais de todos os tipos. Né? E quando eles são a favor de aborto, eles são a favor do assassinato de crianças inocentes, que só porque está dentro do ventre da mulher, ele tem que ser assassinado pelo desejo da mãe. Né? E às vezes até do pai também, que pede para que a mãe aborte. Então isso a gente tem que observar na hora que a gente vai votar. E mesmo dentro de partidos que são bons, tem que escolher também quais os candidatos que não estão mentindo, se fazendo de bonzinho, se fazendo um conservador dos costumes, e depois lá adiante ele vira o jogo. Né? Já vimos várias pessoas que foram eleitos com se dizendo ter essas qualidades, depois na hora de que vamos ver, eles mudaram de lado. Então a gente tem que ter muita atenção. E não cair nessa de votar em voto branco, não cair nessa de anular o voto, e não cair nessa de dizer que todo político é igual. Eles são iguais porque a gente escolhe errado, pô. A grande parte da população tem escolhido errado porque sempre acredita na demagogia de alguns candidatos e também vai atrás das ideias e dos conceitos dos marqueteiros, que eles não estão interessados em dizer a verdade, mas sim em fazer com que o seu candidato diga para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que é gostoso ouvir, que é música para os ouvidos. Então, devemos pensar muito bem em como vamos fazer para que a gente possa influenciar positivamente uma eleição, para que os tais bandidos de Gradienton de hoje não tenham o poder de entrar dentro da política. Então, pense nisso, até a próxima.